Oi, gente, tudo bom com vocês? Glória a Deus. Olha, hoje eu tô aqui para compartilhar com vocês algo que o Senhor me mostrou em sonho durante um período que eu fiquei com o meu corpo adoecido. Eu até escrevi para eu não me perder, então eu quero compartilhar com vocês, certo? Então vamos lá. Antes de eu continuar aqui, eu quero fazer uma oração, porque esse vídeo aqui é para pessoas que acreditam em Jesus Cristo e acreditam no sobrenatural de Deus. Para você que não acredita, tudo bem, mas eu falo para quem acredita. Amém? Então eu quero orar com você. Senhor, nesse momento que eu estou aqui gravando esse vídeo, eu quero pedir a tua graça, a tua bênção sobre a minha vida. Deus, tudo que eu for falar aqui, eu quero que o Senhor seja minha testemunha e que os anjos do Senhor que trabalham em favor do nosso ministério estejam aqui agora ao nosso redor. Pai, muito obrigado por tudo, obrigado pelas ministrações, obrigado pelas revelações, pelos sonhos proféticos. Eu quero te agradecer. E nesse momento eu quero compartilhar com as pessoas, Pai, que vão assistir esse vídeo. Quero compartilhar com as pessoas porque é algo tão poderoso que o Senhor colocou no meu coração e eu jamais poderia ficar somente para mim. Então eu estou aqui, Senhor, compartilhando com outras pessoas. Assim como o Senhor falou no meu coração, eu espero também que o Senhor fale no coração de cada um dos seus filhos. Em nome de Jesus, amém. Amém, gente? Então, vamos lá. É algo muito poderoso que o Senhor colocou no meu coração e eu acredito que eu deveria compartilhar com você, tá certo? Então, foi dia 17 de dezembro que eu adoeci. E uma coisa assim muito interessante, para você que ainda não me conhece, eu sou professora de Libras. E dia 17 de dezembro era o fechamento do nosso curso, era a nossa formatura. Então estava tudo preparado, os alunos avisados que seria a nossa formatura. E no dia 17 de dezembro eu adoeci. Foi uma dor que me deu do lado direito da minha barriga. E uma dor muito forte. E aquela dor me provocou, assim, muito desconforto. Tudo que eu tinha comido, voltou tudo. E foi, assim, algo muito, muito doloroso. Eu pensava na formatura e me via daquela situação. Eu me lembro que eu sentei no sofá e o meu corpo tremia, não tremia, estremecia de tanta dor e ao mesmo tempo eu sentia muito frio e meu esposo estava ali junto comigo, e o meu filho também. Meu esposo começou a orar e naquela oração o meu corpo foi acalmando, mas as dores foram intensificando. Eu vou olhando aqui o que eu escrevi para eu não me perder. E nisso foi preciso, então, desmarcar a nossa formatura, né? Desmarcar a formatura. E meu esposo, então, avisou os alunos, né? Que aquela formatura naquele dia, infelizmente, ela não iria acontecer devido ao meu estado de saúde. Tomei medicamento, tomei remédio, mas nada adiantou, de jeito nenhum. E aí, gente, vai vendo. No dia 18 de dezembro, as dores, elas continuaram. E mesmo assim, a gente orando, buscando a presença, mas dentro de mim, lá no fundo, parece que eu sabia que era algo espiritual, sabe? Mas tomando medicamento, e aí nós decidimos ir ao médico. E aí nós fomos ao médico, eu não estava aguentando
ficar em pé. Chegamos lá, fomos atendidos, fez uma bateria de exames, hemograma completo, e no final do resultado dos exames, não deram nada. A médica falou para mim, falou assim, eu tô assim, sem entender, porque não deu nada nos seus exames. O hemograma completo não deu nada. Porém, eu fiquei lá no soro, sabe? Porque eu tava sentindo muita dor. Aí eu fiquei naquele soro e as dores passaram. Eu fiquei aliviada. Eu falei, que bom, né? Que as dores passaram. Só que aí depois eu vim pra casa, o efeito daquele remédio acabou e as dores voltaram intensas novamente. Entendeu? E aí, naquela madrugada de 18 para 19 de dezembro, nós tínhamos, eu comecei a ouvir na minha mente um louvor que nós tínhamos feito um clipe de Natal, entendeu? Nós quem? Eu, os meus alunos, nós fizemos um clipe de Natal e o nome do louvor é O Rei Nasceu. E eu quero que você fique até o final desse vídeo, não pula não, fica até o final porque tem uma série de coisas que vai envolver isso que eu estou falando agora sobre o Natal. E no dia 16 de dezembro foi o dia que eu gravei a minha parte, porque nós fizemos um clipe, cada um dos alunos, parte dos alunos, né, tiveram uma participação. E no dia 16 de dezembro eu também gravei a minha parte, o vídeo ficou pronto. E nós lançamos o vídeo e foi uma bênção, foi assim, ficou muito bonito, a participação dos alunos, e aquele louvor ficou na minha mente, né, que fala, o rei nasceu, e muito bonito o louvor. E no dia 17 de manhã, o meu esposo pediu para que os alunos enviassem fotos das famílias, que nós iríamos fazer uma homenagem às famílias. E aí eu lembrei de um louvor maravilhoso que, assim, eu gosto muito. E esse louvor, ele é da apóstola Vânia Arantes, que ela é de Franca, que é um louvor antigo dela que chama Minha Família Feliz. E eu gosto muito dele. E o louvor ele fala assim, ó, família, projeto de Deus, família, vem do coração de Deus. Então, esse louvor ficou na minha mente, sabe? Eu com o corpo, assim, muito enfermo e aquele louvor na minha mente. E eu pensei assim, eu vou pegar esse louvor e nós vamos homenagear os nossos alunos com a foto das famílias. E nós vamos colocar esse louvor, fazer um slide bem lindo e vamos homenagear e presentear os nossos alunos com esse louvor junto com as fotos dos seus familiares. E assim foi feito. Só que naquela madrugada, a minha mente ficou cantando esse louvor, falava o rei nasceu, família, projeto de Deus, família vem do coração de Deus. A minha mente ficava cantando isso. Quando de repente eu comecei a ouvir uma voz forte, uma voz distorcida, que naquela hora eu percebi que era uma voz diabólica, que falou assim, para de cantar essa música, para de cantar isso. E aquelas vozes, elas começaram a se multiplicar, parecendo legião, sabe? Começou a se multiplicar aquelas vozes, eu vi que aqueles demônios começaram a multiplicar, e aquela voz foi ficando cada vez mais distorcida e mais feia. E falava cada vez mais forte, para de cantar isso. E eu cantava, família, projeto de Deus, família, vem do coração de Deus. E aquela voz começou a ficar mais forte, cada vez mais forte. E eu comecei a sinalizar assim, ó, Jesus de Nazaré está passando por aqui, basta que ele te toque. E eu cantava mais forte.
Quanto mais aquela voz multiplicava e falava forte comigo daquele jeito, mais eu cantava, mais eu sinalizava em libras. E de repente aquela voz falou assim: para de cantar isso daí, senão eu vou tocar naquele que você mais ama. E fez com o dedo assim, ó. Esse dedo indicador era um dedo, uma mão magra, feia, esquelética, e o dedo muito fininho. E fez assim para mim: para, senão eu vou tocar naquele que você mais ama. E eu acordei. Eu acordei naquele sufoco e pensei, e falei assim: ah, mas não vai tocar mesmo. Imediatamente eu lembrei quem eu mais amo, meu filho, né? E chamei meu esposo. Quando eu olhei no relógio era 00:15. Como eu estava muito debilitada, então eu estava deitando mais cedo, celular deixei de lado, não mexi com o celular e fui deitar bem mais cedo. E quando foi 00:15 eu acordei naquele sufoco. Aí chamei o meu esposo, contei para ele o que tinha acontecido e falei: vamos levantar agora e vamos orar. E o meu corpo todo dolorido, eu estava muito fraca, porque tudo que eu comia não parava no estômago. E aí nós oramos, repreendemos aqueles demônios. E, irmãos, eu via aqueles demônios aqui do lado direito, aquilo se multiplicava, multiplicava. E do lado esquerdo eu vi um demônio esquelético. Parecia que ele estava assim, ele estava em posição montado numa moto, parecia isso. E com um chapéu e com uma guitarra na mão e parece que um cigarro aqui do lado, sabe? E aquilo foi aquela coisa horrorosa. E nós oramos, repreendemos aquilo. Quando nós chamamos os nossos anjos para prender aqueles demônios em cadeias e lançar nas profundezas do abismo, o ambiente, ele acalmou. Aí aquilo passou e eu agradeci ao Senhor e voltei a dormir. Quando eu voltei a dormir, era 4:30 da manhã, eu acordei novamente. Por quê? Porque da hora que eu voltei a dormir até esse período de 4 horas da manhã, eu tive outro sonho. E esse sonho, eu quero que você preste bastante atenção. Talvez você pode pensar assim: ah, mas isso é sonho de barriga cheia. Não, não é sonho de barriga cheia. Se fosse sonho de barriga cheia, jamais eu me daria ao trabalho de estar aqui contando balela para vocês, entendeu? Então, eu estou compartilhando isso com vocês porque esse sonho que eu vou contar agora é outra parte de um sonho que o Senhor permitiu que eu sonhasse. Então veja bem, nesse sonho eu caminhava numa rua, uma rua parecia assim bastante sombria. Do meu lado esquerdo tinha uma calçada e do meu lado direito tinha uma outra calçada e para baixo tinha uma espécie de uma mata. E eu estava caminhando junto com uma menina, uma adolescente, que eu não sei quem é. Não lembro quem é. E junto comigo também tinha alguns surdos. E mais ou menos de 5 a 10 metros à minha frente, tinha uma outra pessoa, que aquela pessoa era tipo de pessoa que, no meu sonho eu via isso. Era uma pessoa muito boazinha, uma pessoa que gostava dos crentes, estava envolvida com os crentes, participava de cultos, gostava das festas dos crentes, mas não tinha se decidido por Jesus. Era aquela pessoa que, assim, digamos assim, queria o dono da bênção, queria a bênção, mas não queria o dono da bênção. Sabe essa coisa assim que a gente fala? A pessoa é uma pessoa que ela sempre quer ser abençoada, mas ela não se decidia por Jesus, certo? Então, essa pessoa estava de 5 a 10 metros na minha frente. E eu sabia que aquele lugar que eu estava caminhando era um lugar perigoso. E eu disse assim: Senhor, me esconde nesse lugar.
Não permita que nada venha me acontecer. Me esconde, Senhor. Nisso, eu ouvi alguns passos aqui à minha esquerda. Quando eu olhei para trás, eu vi que veio aproximando um homem muito forte, muito musculoso, uns bração bem forte, peitoral bem largo e o corpo dele todo tatuado. Ele estava de short, sem camisa e descalço. O olho dele, o branco do olho dele também estava tatuado. E aqui na cabeça dele atrás, assim, ó, saía uma crista, sabe? Aqui atrás, assim, parecia assim aquela pele de jacaré. E quando eu olhei para ele, ele disse assim: fica tranquilo, eu não vou fazer nada com você, eu só estou com fome. Só que aí ele não, eu continuei caminhando e ele não passou. Ele deu a volta por trás e passou na outra calçada. Escutei quando ele disse assim: eu vou mostrar para vocês o que é corrente de fogo. E eu já tinha percebido que era um demônio aqui, que não era um homem, era um demônio que estava materializado num homem daquele jeito. E aquela pessoa que estava à minha frente, que eu disse para vocês, mais ou menos de 5 a 10 metros, aquele demônio pegou uma corrente e falou: vou mostrar o que é corrente de fogo. Pegou aquela corrente e laçou aquela pessoa numa velocidade tão grande que não deu tempo de pedir misericórdia e não deu tempo de socorrer. Laçou aquela pessoa e puxou aquela pessoa numa velocidade tão grande e levou aquela pessoa para dentro daquela mata, que no final daquela mata tinha um riacho, uma água suja, uma coisa horrorosa. E levou aquela pessoa lá para dentro e voltou rapidamente, passando a mão na boca, assim. E eu vi que aquela pessoa, parece assim que literalmente comeu aquela pessoa que estava na minha frente. Aquele ser, aquele demônio que laçou, comeu aquela pessoa, levou lá para baixo e eu olhei e falei assim: meu Deus, não deu tempo nem de pedir misericórdia por ela. O que eu entendo isso daí? Que essas pessoas que estão na igreja fazendo de conta que gosta dos crentes, que faz de conta que gosta de Jesus, essas pessoas, elas estão brincando com coisa séria, né? Estão brincando com coisa séria. Nesse meio tempo, do meu lado esquerdo, eu subi uma rampinha e tinha uma casa. Nessa casa estava acontecendo uma festa. E nessa festa eram irmãos da igreja. Inclusive eu até reconheci alguns irmãos da igreja. Então não vou falar nome, né? Vou dispensar essa parte de pessoas que eu vi, né? Mas naquela casa estava acontecendo uma festa. E era uma festa de 15 anos. A moça que estava completando 15 anos, junto com o parzinho dela, dançante, da festa de debutante, né? Que dançou a valsa com ela, estava celebrando essa dança em outro lugar. Enquanto que os irmãos da igreja estavam na casa dela, já ali para festejar. Nisso, eu vi os irmãos ali conversando, brincando, distraídos, e de repente eu comecei a ver demônios que entrou naquela casa e começou a comer a comida que os irmãos estavam comendo. E os irmãos festejando, e eu olhava aquilo e falava assim: meu Deus, será que esses irmãos não estão vendo o que eu estou vendo? E aqueles demônios, de forma muito feroz, pegava as comidas, enfiava na boca, enfiar mesmo, porque eles pegavam, enfiavam aquilo na boca, se lambuzava tudo. E os irmãos falavam assim: ah, comida boa, isso, traz mais comida. E aquela coisa, e aquilo para mim começou a ficar feio. Os irmãos da igreja, todos ali distraídos com aquela comida. E eu via até um pastor que falava assim: traz mais comida, traz mais, isso aí, gente. E aquilo, eu continuei, eu falava assim: Senhor, me esconde nesse lugar,
Nisso, o telefone chamou. Quando o telefone chamou, eu reconheci a voz de uma irmã da igreja. E essa irmã falou para mim assim: precisa mandar mais comida? E eu falei assim: irmã, não precisa mandar mais comida. Por que eu falei isso para ela? Deixa eu abrir um parênteses aqui. Aquela mocinha de 15 anos que eu falei para vocês, que ela estava em outro lugar, que ela ia chegar nessa casa para celebrar junto com os irmãos. Quando eu olhei pela janela, eu vi um caminhão que chegou. E nesse caminhão, a mocinha estava lá. E os demônios pegou ela e jogou. E falou assim, não vocês queriam ela, não é? Tá aqui, ó. E jogou ela. E ela tava com aquela roupa de debutante, que eu olhei de novo assim, o parzinho dela estava caído lá, ao lado dela. E eu vi quando na perna dela tava escorrendo sangue. Os demônios tinham matado aquela moça no sonho. Eles mataram ela. E jogou, falou assim, não é isso que vocês querem? Toma aí, ó. Com muita raiva. E jogou ela na calçada e pegaram aquele caminhão dirigindo assim de forma muito veloz e desapareceram. E nesse período foi que o telefone tocou, que eu reconheci a voz da irmã. E a irmã falou assim, precisa mandar mais comida, irmã Radaí? Eu disse assim, não precisa mandar mais comida. E não tem mais festa. Aí ela falou assim, como não? Como não tem mais festa? O que aconteceu? Eu falei, irmã, pode parar, não precisa fazer mais comida e não manda mais comida, porque a sua filha está morta. E aquilo foi uma tragédia. E os demônios continuaram ali comendo aquela comida, sabe? Os irmãos pegavam comida daquelas panelas onde os demônios enfiavam a mão e lambuzavam tudo. E eu acordei por volta das 4:30 da manhã. Eu acordei e falei assim, Senhor, que é isso? Por que eu sonhei desse jeito? É muita tragédia. E fiquei em silêncio para ouvir o que o Senhor tinha para me dizer. O Senhor disse assim para mim, olha, falta poucos dias para encerrar o ano de 2024. E muitos que estão na igreja, eles estão distraídos. Eles estão envolvidos com tanta festa e eles estão esquecendo de mim. E eu falei assim, Senhor, mas o que eu faço? Aí o Senhor falou no meu coração, falou assim, conte isso para a sua líder espiritual. E eu contei isso para ela. Mas eu falei assim, Senhor, mas o que mais? Me explica mais alguma coisa. Aí o Senhor disse assim para mim, assim, ó, que nesse dia faltavam 8 dias para encerrar o ano de 2024. E hoje é domingo, dia 20. Ai, gente, eu tô perdida. Ainda é 2024. Não sei se é dia 28 hoje. Não sei se é 27. Ai, não sei, gente. Só sei que ainda estamos no 2024. E nesse dia faltavam 8 dias para encerrar o ano. Foi que o Senhor disse assim, ó. Faltam 8 dias para encerrar o ano. E muitos que estão dentro da igreja, quando eu falo dentro da igreja, eu quero que você me compreenda, que é a linguagem que a maioria das pessoas entende, que igreja é o prédio, né? Igreja, o povo acha que igreja é aquele prédio. Então o Senhor falou numa linguagem que eu entendesse, que era para compartilhar com você, que você vai me entender. Então, que muitas pessoas que estão dentro da igreja, essas pessoas estão distraídas com festas, estão distraídas com bênçãos que o Senhor já entregou para vocês, estão tão felizes com as bênçãos que estão distraídos com essas bênçãos e não estão lembrando de Jesus, de conversar com Jesus.
E o Senhor falou para mim assim, ó, que muitos estão com conversas paralelas. Eu falei assim, Senhor, mas como assim conversas paralelas? E o Senhor falou no meu coração que essas conversas paralelas é aquela conversa que as pessoas falam assim, ó, vamos sentar aqui, vamos jogar a conversa fora. Esse jogar conversa fora, eu entendi que não faz parte do vocabulário nosso, do vocabulário cristão. Por quê? Alguém pode pensar, a Radaí ficou doida, ela ficou santarrona. Não é isso, gente. Eu também estou muito assustada com o que eu vi no sonho, entendeu? E eu falei assim, Senhor, mas o que é para fazer então? O Senhor falou assim, ó, inclua o meu nome nas conversas. Inclua o meu nome nos assuntos de vocês. Não me deixe de fora dos assuntos de vocês. Porque se vocês me deixarem de fora, vocês vão se distrair. E vocês distraindo, os demônios querem isso. Que vocês distraiam e percam as bênçãos que eu tenho para derramar ainda nesse 2024. Queridos, então, o que eu quero dizer para vocês, não distrair, fiquem atentos, fiquem muito atentos. Às vezes, eu não sei, pode sim ser tragédia do próprio corpo físico, mas pode ser tragédia espiritual. Então, que cada um de vocês tire as suas conclusões, ore ao Senhor, peça ao Senhor também que te dê discernimento. Mas aí as revelações não pararam por aí. Lembra que eu falei para vocês que nós gravamos um clipe de Natal? Esse clipe de Natal também eu quero falar mais no finalzinho. Espera, não sai desse vídeo. Nessa mesma semana, foram 7 dias que eu fiquei assim, adoecida. No final já, bem no finalzinho, antes disso, eu fiquei doente, comecei a ficar doente na terça, na quarta, na quinta-feira, eu mandei uma mensagem para os meus pais. Eu não queria, assim, que eles ficassem sabendo que eu estava doente. A gente mora em cidade diferente, né? Mas aí eu falei. Só que antes de eu falar que eu estava assim adoecida, eu orei ao Senhor, falei assim, Senhor, por que o Senhor não está me curando? Por que o Senhor não está liberando a cura? O Senhor tem colocado anjos, né, para ministrar a cura no nosso corpo físico. E por que isso não está acontecendo? E eu lembrei do versículo do salmista Davi, que ele disse assim, Senhor, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. Eu orei desse jeito. E nisso, o Senhor me fez lembrar de algo, uma pendência ainda que eu tinha. A gente passa por processos de libertação na nossa vida, né? E eu tinha uma pendência ainda de um processo que eu precisava resolver. Eu lembrei disso. Nessa lembrança, eu precisava conversar com meu pai e minha mãe. E eu mandei uma mensagem para eles, escrevi o que eu tinha que escrever, né, para eles. Pedi perdão de tudo que eu tinha lembrado, compartilhei com eles e ficou por aí. Eles disseram amém, amém, e eu pensei, falei assim, mas meu pai bem que podia orar para mim, né? Mas meu pai tem um dom maravilhoso, né, de cura, de libertação, de milagres, né? E eu pensei, e não pedi para ele orar, não pedi. Isso foi na quinta-feira. Quando foi, eu acho que não sei se foi na quinta ou na sexta-feira, eu já não estava mais suportando as dores. E eu falei pro meu esposo, vamos marcar uma consulta, vamos ver um médico especialista, né? Nem sabia do que. Eu sabia que era uma dor do lado da barriga, do lado direito, né? Mas eu não sabia, assim, qual médico poderia me atender. Conversei com alguns irmãos da igreja, eles me indicaram alguns médicos e vamos ligar, então, para poder marcar a consulta.
conseguimos marcar a consulta. E nesse meio tempo, eu mandei uma mensagem pro meu pai. Falei, olha, ore por mim que eu estou indo ao médico. Acho que foi, nem sei se eu pedi, gente. Eu tava tão ruim que eu não lembro. A única coisa que eu lembro foi que meu pai mandou um áudio de oração. E eu tava com muita dor, muita dor. Ele mandou um áudio de oração, me apresentando ao Senhor e repreendendo aquela enfermidade. E eu dobrei os meus joelhos, ouvindo aquele áudio, chorando. E durante a oração, eu comecei a perceber, assim, que o meu corpo foi acalmando. Quando ele terminou a oração, que eu fiquei de pé, a dor tinha desaparecido completamente. Aquela dor pontual tinha desaparecido. Aí eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar e falei pro meu esposo, falei, essa dor sumiu. A dor sumiu e ele já estava prestes a fazer o Pix da consulta. Eu falei, não manda o Pix da consulta. Eu falei, pega esse dinheiro e oferta na vida do meu pai. E assim nós fizemos. Pegamos aquele dinheiro que era para pagar o médico e ofertamos na vida dele. A dor sumiu, mas o corpo ainda estava debilitado, muito fraco. Ainda eu me sinto fraca ainda, tá, gente? Ainda tô sentindo muita fraqueza, mas assim, em vista do que eu tava, tô ótima, meu Deus. Uma fundeza no estômago, que tudo que eu comia não preenchia, tá? Ainda tá assim, gente, até hoje. E eu comendo muitas frutas, graças a Deus. Emagreci também, né? Alguns quilos foram. Enfim, veja o que aconteceu. Naquela noite, novamente, o Senhor falou comigo. E aí foi uma das últimas revelações que o Senhor me deu. O Senhor começou a me mostrar pessoas. E na penúltima noite, que já estava encerrando já aquele período de dores, né? Que a dor pontual já tinha acabado, mas o corpo ainda estava dolorido. O Senhor me mostrou o rosto de uma pessoa que eu conheço, que eu sei quem é. Não vou falar aqui o nome, né? Por conta de ética. Mas o rosto daquela pessoa, o Senhor me mostrou uma palavra também. Né? Uma frase, na verdade. E aquela frase estava escrita assim, ó. Gêmeos de pecado. Aí eu fiquei assim, e falei assim, gêmeos de pecado? Aí eu falei, Senhor, aí, gente, quando eu sonho assim, que eu acordo, imediatamente eu já levanto, ou eu sento na cama, ou eu dobro o joelho e pergunto para o Senhor o que é isso. E eu espero o Senhor responder no meu coração. Eu tenho aprendido isso. E aí, o Senhor falou, sim, gêmeos de pecado. Eu falei, mas peraí, como assim? Gêmeos de pecado? Aí o Senhor começou a ir pontuando. Para você, o que é gêmeos? Eu falei, gêmeos são irmãos gêmeos. Ele falou, certo. Só que nesse caso, não são os irmãos que são gêmeos, mas sim o pecado. Eu falei, como assim? O Senhor falou assim, são dois irmãos que praticaram o mesmo pecado. O pecado é gêmeo. Foi feito no mesmo dia, na mesma hora. Foi isso. Gêmeos de pecado. Eu falei, Senhor, mas e agora? O Senhor falou para mim, agora você vai conversar com essa pessoa. Envia uma mensagem, envia áudio, vê o que fica melhor. Gente, essa pessoa, quanto tempo faz que eu não a vejo? E eu fiz isso. Mandei a mensagem, a pessoa não me respondeu, mas o que eu tinha que falar, eu falei. Nessa mesma noite, o Senhor começou a me mostrar outras pessoas, dizendo para mim sobre bênçãos, sobre cura. E o Senhor foi falando e eu fui entregando isso para as pessoas para o endereço certo.
Nessa mesma noite, eu sonhei com uma palavra. E essa palavra, uma palavra estranha, sabe? A palavra falava assim: Hanuska, Hanuska. E eu acordei. Acordei imediatamente, fui lá no Google, né, procurar e não achei. Hanuska, Hanuska, eu pensei assim, falei, deve ser alguma mulher, né, que tem esse nome, Hanuska, Hanuska. E procurei, fui no Instagram, fui no Facebook, não consegui encontrar esse nome. E aquilo ficou na minha mente, Hanuska, 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 e ficou o dia todo aquilo. Hanuska, Hanuska. E eu falei, Senhor, me esclarece, o que é isso? E o corpo debilitado. Eu tava andando devagarzinho, parecia que eu tinha, parece que eu estava num pós-operatório. Mas foi o Senhor que me operou, né? Glória a Deus. E naquela noite, aquela palavra em sonho novamente foi clareado na minha mente. Gente, a palavra não era em português. Não era português. Eu lembro que no sonho eu estava num lugar que tinha muitos irmãos e em cima assim estava esticado tipo um varal, mas tinha umas luzes penduradas. Umas luzes assim amarelinhas, sabe? Penduradinhas assim, várias luzes penduradas. A pessoa chegou para mim e falou assim: "Você está preparada?" Eu falei: "Estou preparada." Então, estende a mão. Quando eu estendi a mão, a pessoa esticou um cordão. Esticou aquele cordão no último e cortou aquele cordão, sabe? Quando a pessoa cortou o cordão, o meu corpo todinho estremeceu. Mas estremeceu de uma forma tão forte, que aquela palavra, ela se revelou assim tão claro, que eu não conhecia isso. Eu não conhecia essa palavra, mas essa palavra foi revelada em sonhos. Aquela palavra, quando aquele cordão cortou, que meu corpo estremeceu. Aquela palavra gritou assim, ó, Hanukkah. Eu não sabia o que é isso. Não sabia o que era isso. Eu falei, meu Deus, Hanukkah. Lembra que eu falei pra vocês do clipe de Natal? Aqui na minha casa, a gente estava preparado para celebrar o Natal. Todo ano, todo mundo faz isso, né? Tradição, embora a gente sabe que Jesus não nasceu 25 de dezembro, isso a gente já sabe. Mas aí é uma tradição que é uma coisa mentirosa, enganosa, que ela veio camuflada para enganar o povo de Deus. Alguém agora vai falar, ah, pronto, sabia que tinha alguma coisa que ia destoar, né? Mas vai vendo. A festa de Natal é uma festa pagã. Eu não vou entrar nesse detalhe agora, dessa festa pagã. Por quê? Porque eu preciso inteirar mais desse assunto. Eu tenho 51 anos de idade. Quando eu nasci, já tinha Natal. Quando você nasceu, já tinha Natal. Quando seus avós nasceram, já existia Natal. Então, essa é uma festa milenar, digamos assim. Só que aí, para os cristãos não ficarem de fora dessa festa, o que eles fizeram? Vamos pegar o menino Jesus, né? Vamos colocar como se ele tivesse nascido 25 de dezembro e o povo cristão celebra essa festa junto com todo mundo. Só que aí, gente, o Senhor, ele está movimentando algo tão poderoso que ele está revelando a verdade para os seus filhos. Ele vai revelar ele revelou para mim, vai revelar para você. Você que é tradicional no Natal, que se organiza, que se prepara. Eu também, gente. Eu também me preparava.
Nem tanto, fizemos um clipe de Natal com os alunos. Foi lindo o clipe de Natal. Só que depois disso, essa revelação que eu tive, que foi exatamente no dia 23 de dezembro, certo? Que foi o final das revelações, 23 de dezembro, quando eu vi que esse cordão quebrou, que foi cortado esse cordão, na hora, o que eu senti dentro de mim? Que esse cordão era uma tradição que eu, Radaí, trazia dentro de mim, que era o Natal, que foi cortado. Nem tanto, eu não desejei Feliz Natal para ninguém. Recebi Feliz Natal, sim, mas desejei boas festas, mas eu não consegui mais falar Feliz Natal e muito menos fazer a ceia de Natal, entendeu? Que se você ficou assim, meio desconfiado desse assunto, você que é cristão, você que está me assistindo, pesquise sobre o Natal, pesquise sobre o significado de cada símbolo do Natal, pesquise sobre a guirlanda, pesquise sobre a árvore de Natal, pesquise sobre os presentes que são colocados embaixo da árvore de Natal. Pesquise, tá? Pesquise. Da mesma forma que o Senhor falou no meu coração, Ele vai falar no seu coração e no coração dos cristãos. O Senhor vai começar a revelar coisas que você nem imaginava. O Senhor vai começar a revelar no seu coração. E aí, o que aconteceu dentro de mim? Tchau, Natal. Adeus, Natal. Não quero saber de Natal. Entendeu? Nossa, mas você ficou estranha. Não, gente. É uma revelação que o Senhor colocou em mim. O Senhor me deu essa revelação dormindo. Ninguém me contou. Depois eu fui pesquisar. O que é essa festa Hanukkah? Eu fui pesquisar a festa das luzes, a festa da multiplicação. Eu fui pesquisar, eu fui ver que muitas pessoas cristãs já foram libertas do Natal e celebram essa festa. Entendeu? Então, gente, era isso que eu queria falar para vocês. Então, para os meus alunos, ano que vem e os outros anos, não vamos fazer clipe de Natal. Vamos sim fazer clipe de louvores em adoração ao Senhor. Isso nós vamos fazer. Mas celebrar uma festa pagã, uma festa que foi colocada, infiltrada no meio dos crentes, e a maioria, aliás, a maioria dos crentes estão comendo essas comidas, lembra das comidas? Estão comendo da mesma comida que os demônios estão devorando, entendeu? Vocês já perceberam que sempre quando chega a época de Natal, as pessoas ficam sensíveis, né? Ficam sensibilizadas, choram, principalmente quando acende a árvore de Natal, as pessoas ficam emocionadas. Você sabia que por trás disso tem um espírito maligno que faz isso com as famílias? Você já percebeu que a ceia de Natal tem que ser celebrada meia-noite? Já parou para perceber? Então, vamos abrir os nossos olhos, vamos parar de distrair com esses tipos de festas em nome de Jesus. Se para você até agora não abriu o entendimento, se você não concorda com o que eu estou falando, ore ao Senhor, entendeu? Ore ao Senhor, conversa com Ele, Ele vai te esclarecer, amém? Então é isso que eu queria dizer para vocês. Dentro de mim eu me sinto liberta dessa questão do Natal. Às vezes até os meus familiares, né? Nossa, a Radaí enlouqueceu, né? Não, gente, foi simplesmente algo que o Senhor colocou dentro de mim, muito peculiar, muito particular, entendeu? Então, é isso. Então, que Deus abençoe vocês poderosamente. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar no seu coração, da mesma forma que falou no meu coração, e eu tenho certeza disso. Amém? Então eu quero agradecer você que ficou comigo até o final, e se você ficou curioso para saber sobre a festa de Hanukkah e sobre a festa de Natal, vai lá pesquisar. Pesquisa, ore ao Senhor, pega a sua Bíblia, folheia lá, procura referências bíblicas
que tem base bíblica no que eu tô falando. Amém? Então, Deus abençoe vocês poderosamente e espero que você compreenda e entenda. E uma última fala: não se distraia. Fique atento. A palavra do Senhor disse que o Senhor, ele está ao nosso redor, mas ao derredor Satanás está. E uma brecha ele é capaz de destroçar. Ele é capaz de acabar. Só que nós temos um Deus poderoso, aquele que nos guarda. Porém, nós temos que fazer a nossa parte. E a palavra do Senhor também diz: chegai-vos a mim, que eu vos chegarei a vós. Vocês percebem que é sempre o Senhor que diz: chega a mim? Por quê? Porque ele já está no lugar. E é nós que temos que chegar até a ele. Amém, gente? Então, que Deus abençoe vocês poderosamente. Espero ser compreendida por tudo que eu falei. E você que não compreendeu, que não entendeu, glória a Deus pela sua vida, tá tudo certo. Amém? Então, Deus te abençoe.